Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te trazer mais informações sobre o Tricolor após o jogo, a vitória contra o Fortaleza. E eu já fiz um vídeo aqui extremamente empolgado porque eu ganhei na KTO duplamente. Cara, acertei duas na KTO nessa vez. E aí é óbvio que eu tava mega empolgado, até porque também o Grêmio venceu e renasceu uma esperança. Mas aqui eu quero te contar algumas coisas. Renato estará de volta no banco de reservas contra o Galo lá em Minas Gerais. Mas ele tem um ponto de interrogação. A lateral direita, e precisa resolver. Mas acho que vai ser facilmente resolvido com a CBF essa questão. Gente, olha só, pensando no próximo jogo contra o Galo, já sabendo que tem o Clássico Grenal daqui um pouquinho, né, na volta da data FIFA, o João Pedro Galvão, tá louco? O João Pedro, lateral direito, forçou o terceiro cartão amarelo. Fez uma falta no meio campo, parou a jogada, levou o terceiro amarelo, tá fora. Só que aí, por reclamação, direto do banco de reservas, o Fábio, lateral direito, também foi expulso. E aí o Grêmio ficou sem lateral para jogar. Numa dessas poderia ter até improvisado um Edenilson, que já disse na zona mista que pode jogar. Mas pô, todo mundo viu. O Igor Serrote, é Serrote porque ele tinha um cabelo moicano nas categorias de base. O Igor pode jogar e ele entrou dessa vez até de novo, segunda partida que ele entra mais ofensivo, como se fossem dois laterais e ele um lateral direito mais ofensivo. Pois é, mas ele tá convocado para um período de treinos com a Seleção Brasileira Sub-20 nesta data FIFA. Não é data FIFA para o Sub-20, mas a CBF está aproveitando para ver alguns jogadores das categorias de base, vários que não têm sido chamados ultimamente foram convocados para justamente serem observados pelo técnico Ramon Menezes. O Igor teria essa oportunidade, mas a informação que nós tivemos, e o próprio Marcelo Salles passou no vestiário mesmo ele já foi avisado que a direção do Grêmio vai comunicar à CBF que não vai liberar. E não precisa liberar porque é um período de treinos, não tem necessariamente uma obrigatoriedade, e vamos combinar, né? A CBF entenderia que o Grêmio não tem um outro jogador para colocar. É importante colocar aqui que ele tá jogando nos últimos dois jogos. O João Pedro ficou na lateral e ele foi colocado na ponta direita como se fosse um ponteiro mais adiantado. O que o Marcelo Salles passou pra gente olha só, a posição é diferente, mas a função não. Que é basicamente, posição ele tá posicionado mais à frente, mas a função é exatamente a de um lateral. A única diferença é que ele fica um lateral mais ofensivo do que defensivo. Agora, contra o Galo, ele vai ter que fazer essa situação de saber marcar também. O Grêmio tem levado esse garoto e acredita muito que ele é promissor e que ele vai ser titular em breve. E eles estão levando esse menino pro CDD para olhar o seguinte, olha, nos treinamentos, nos jogos do Sub-20, nos jogos do profissional, dizendo, tu tem que fazer essa movimentação por aqui, aquela movimentação por ali, e para ajustar o movimento, tanto defensivo quanto ofensivo do Igor, que, olha, numa dessas, velho, o Fábio não vai ficar por ano que vem, né? E o João Pedro hoje é o lateral, mas numa dessas ele pode roubar a titularidade, ser protagonista no ano que vem, provavelmente vai ter mais chances no próximo ano, mas já começa agora contra o Galo. O gol do Grêmio saiu de novo no lado do Reinaldo, tá nas costas do Reinaldo. E aqui vem uma explicação. O próprio Marcelo Salles, auxiliar do Renato, fez questão de dizer para a imprensa o seguinte, gente, olhem o gol como um todo e não apenas a execução final. O gol começa de um passe que eles tentam jogar por dentro, que o Cristaldo força um passe para o Dodi e aí esse passe gera um contra-ataque. O Grêmio está desajustado. E aqui tem, primeiro, o gol poderia sair por outro lado, que o grande protagonista, o grande problema, a grande situação que ocasionou o gol foi aquele erro de passe, uma saída de bola. O Grêmio está todo para sair, o time todo se projeta e aí tu erra naquele ponto crucial do campo. Isso precisa ser ajustado. Mas também o auxiliar do Renato não deu mais detalhes, mas disse... Teve 3 movimentações que nós treinamos do balanço defensivo que precisariam acontecer e que não aconteceram. Isso vai ser mostrado no próximo treino de vídeo. Sabe, o próximo dia que o Renato botar um vídeo para os jogadores, vão dizer, olha só, quando saiu aqui, esse cara tinha que fazer isso, aquele cara tinha que fazer aquilo e aquele outro tinha que fazer outra coisa. E aí essas 3 movimentações não aconteceram e por isso, é o Reinaldo. Não, o Reinaldo se projetou porque o time todo estava saindo. E aí saiu por ele. Mas, por exemplo, poderia o lance ter acontecido o seguinte... O Cristaldo erra a saída de bola pro Dodi e aí o jogo vai lá pro outro lado, pra direita, todo mundo já tinha saído e aí os caras são pegos
calça curta. Então o problema é maior do que apenas só o Reinaldo. Mas é que a gente já está acostumado a ver que o problema tá também no Reinaldo. O Grêmio, por exemplo, acha que esse balanço defensivo funcionou muito bem contra o Botafogo. O Botafogo ficou o tempo inteiro tentando entrar pelas laterais do Grêmio e não conseguiu. O Grêmio fez bem. E agora contra o Fortaleza, tanto o Edenilson quanto o Cristaldo voltavam e ajudavam principalmente a fechar a linha de passe dos volantes. O volante vai tentar sair jogando, mas o Edenilson, isso foi citado, o Edenilson não roubou nenhuma bola. Mas o Cristaldo não... Não, cara, só o fato dele estar lá, ele bloqueia a ação ofensiva do volante, que tem que tentar passar para o atacante, para o ponta, para o meio campista, e tem o Edenilson ali. Ele sabe o seguinte, se ele, ou ele dá uma bola extremamente milimétrica, ou o Edenilson tá ali e pode pegar aquela bola. Isso bloqueia. Aí o que acontece? O volante tem que passar para o lado ou para trás, para o lado ou para trás, porque aquele passe vertical tá bloqueado pelos dois meias do Grêmio. O Aravena volta para ajudar o Reinaldo, que claramente é uma necessidade, mas esses dois caras também estão, como a gente diz, porque o PP jogou mais pela esquerda, o Dodi mais pela direita. O Dodi vai auxiliar o lateral da direita, isso fecha ali aquela linha. O Aravena auxilia o outro lateral, mas os dois meio-campistas têm que fechar para não deixar o volante deles ter o campo aberto. E só o fato deles ajudarem nessa recomposição fez toda a diferença para quebrar a saída dos caras, para eles não terem assim facilidade para sair tocando na frente da grande área gremista. São movimentos que o Grêmio está conseguindo evoluir e que esses jogadores novos que entraram, né? Antes era Pavão e Soteldo. Agora é Edenilson e Aravena, os dois que são titulares, né? São os dois titulares. Então o Grêmio está melhorando essa movimentação aí de um jeito de jogar um pouquinho diferente, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.